Bom, formado para fazer parte da família de Deus. Eu quero começar nessa noite compartilhando um versículo que eu acredito que vai ser muito importante para o desenvolvimento, para o que nós vamos trabalhar nessa noite. E os versículos estão aqui no slide, ao contrário do que o David falou. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia para honrar pelo fato de você ter trazido ela, pode abrir e ler na sua versão, mas alguns versículos, na verdade a maioria, se não todos, vão estar no slide. E a passagem que eu quero ler com vocês está em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu não sei se você tem irmãos mais velhos que você. A Duda está ali, não tem. Eu também não tenho irmãos, eu não cresci com irmãos, apesar de tê-los, todos já estavam grandes quando eu nasci. Mas uma das coisas que quando a gente é pequeno que a gente mais tem medo é quando o irmão mais velho chega para você e fala: você foi adotado, né? Alguém já falou isso para algum irmão? Você já falou isso para Tabata? Você é adotada, né? Ela chorava: não sou, não. Meu nome é Josefina. Sou Josefina, né? Então você foi encontrado na lata, mamãe encontrou você na lata de lixo, né? E as crianças não gostam disso, né? Ficam aterrorizadas. Mas o fato de você ouvir que Deus adotou você pela vontade dele, eu acho que é diferente, né? Porque se você pegar o tão conhecido versículo de João 3,16, que diz que Jesus é o Filho unigênito dele, de repente lá em Romanos Paulo fala que esse Jesus que era unigênito tornou-se primogênito para que você e eu pudéssemos ser considerados filhos de Deus por adoção, pela vontade dele. Então, eu acho que quando esse versículo é lido, a gente pode entender que Deus nos quis, Ele nos escolheu. Nós não éramos nada, estávamos literalmente na lata do lixo, e Ele disse: vem cá, eu vou te chamar de filho, melhor, eu vou te tornar meu filho, não é? Deus é amor, a gente fala isso o tempo inteiro, que Deus é amor, por isso Ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional. Como é que Ele se identifica? Como Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Ele se identifica em termos familiares, em termos conhecidos por nós: Pai, Filho, Espírito Santo. Sabendo disso, podemos perceber que Deus não precisa de uma família, mas Ele quis uma. Ele quis muito ter uma família. Ele desejou ter uma família. Olha o que Tiago diz em sua epístola, no capítulo 1, versículo 18: por sua decisão, por decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Decisão de Deus te fazer como fruto, como primícias das coisas que Ele criou. A nossa família terrena é uma dádiva de Deus maravilhosa. Eu tenho uma esposa linda, quase uma santa por me suportar. Não é verdade? Adri, não balança a cabeça, Adriana. Aqueles que me conhecem ficam: é verdade, né? E tenho duas bênçãos na minha vida, né? Que são Benjamin e Lia. Bênçãos mesmo, da hora que acorda até a hora que acorda, porque eles não dormem. Quase que 24 horas. A Adriana sabe muito bem, a Siena é do mesmo lote, veio da mesma fábrica, assim, mesmo lote que o Benjamin e a Lia. E eu sou muito abençoado por ter tido o privilégio de ter a mãe que eu tive, que foi mãe e pai. Daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso. Mas a família biológica é uma dádiva de Deus, é um presente que nós temos, né, de Deus, mas ela é temporária, ela é frágil, sujeita ao rompimento
por qualquer motivo que seja, às vezes por um divórcio, mesmo que não seja aceito por Deus em nosso meio, né? Mas divórcios acabam com famílias, distância acabam com amizades, não acaba não. Ela pensa que se viu livre de mim porque veio para cá, aí eu venho atrás dela. Pela velhice, né? As pessoas vão ficando. Alguém estava falando sobre, acho que foi Renan falando sobre Alzheimer, né? É tão triste quando você olha para alguém que fez por tanto tempo parte da sua vida e olha para você como se você fosse um completo estranho, né? Não sabe mais quem você é. Ou até mesmo, inevitavelmente, pela morte. As famílias, elas, biologicamente falando, se dissolvem com o tempo. É natural. Já a família espiritual, não. Ela irá durar pela eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte do que qualquer parentesco de sangue. As famílias são reconhecidas pelos traços genéticos, condutas que os identificam entre os demais. Às vezes a gente não sabe mais quem é mãe e quem é filha. Quem é a Sandy aqui, gente? Às vezes eu fico, como é que pode parecer tanto, não é verdade? Eu acho que aqui é Sandy, ontem não, amanhã, não sei, essa aqui é de outro, não sei. Às vezes, qualquer pessoa que olhar para uma dessas duas separadas vão dizer que elas são da mesma família, mesmo sem saber de primeira quem é mãe e filho, né? Olha isso, gente. Olha essa foto aqui. Quem é mais Ronaldinho aí? Gente, olha para essa menina aqui. Nossa, é Ronaldo. Aonde quer que ela chegue, ela nem precisa mostrar a credencial. Ela chegou, Ronaldinha, entra. Não tem como negar, não é? Que é filho do Ronaldo, né? Ou às vezes o jeito de dormir assim quando você acorda já denuncia de quem você é filho, né? Eu não sei se pode apagar essas luzes, talvez se apagar essas aqui aparece a imagem um pouquinho melhor, porque o pai está lá no fundo. Dá para ver um pouco? Vê aí, gente. Pronto, agora. Pode deixar apagado, pode deixar apagado. Vai identificar, né? Pode acender então. Ou então, eu não sei se o vídeo vai aparecer como eu quero. Pode apagar um pouco, Jane, rápido. Apaga. Deixa. Ele está regendo. Isso aqui é um microfone, uma tampa de garrafa. Ele conta com o pé, o tempo. Quem vê ele longe de mim vai saber que ele é meu filho, né? Mesmo que eles não estejam. Obrigado. Agora sim, já. Eu acho que não vai ter mais. Pode. Sem medo. E haja luz. Obrigado. Então a nossa marca como família genética é carregada pela aparência, né? A gente fala, nossa, lá é... Eu não sei se eu posso falar isso aqui, quando a pessoa parece muito e fala não sei o que, cuspido, né? Pode falar? Como é que fala? Mas lá no Nordeste é outra coisa. A gente fala cagado e cuspido. Que na verdade é escarrado e esculpido, né? Eu acho que é isso. Mas a nossa marca como família espiritual é e deve ser sempre o amor. Inclusive, Jesus disse isso, como bem lembrou o apóstolo João em seu evangelho, quando ele disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Deus nos educa, nos dando responsabilidades familiares. E a principal delas é a prática do amor uns pelos outros. O amor não pode ser aprendido no isolamento. Ninguém aprende a amar o outro ficando distante um do outro. Não é verdade? Você precisa de pessoas por perto. Pessoas irritantes, pessoas imperfeitas, pessoas que nos decepcionam. Amar não é uma parte boa da vida, é a mais importante. Paulo diz que ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
mas não tiver amor, nada disso me valerá. Parafraseando as palavras do apóstolo, seria o mesmo que dizer que não importa o que eu diga, não importa no que eu creio, não importa o que eu faço, sem amor eu estou fadado ao fracasso. Os relacionamentos em amor são tão importantes que, se você observar, 4 dos 10 mandamentos tratam de nosso relacionamento para com Deus, e os outros 6 tratam de nosso relacionamento com as pessoas, mas os 10 tratam de relacionamentos. Muitas vezes é comum encontrarmos pessoas ocupadas para se relacionar. Saibam que o trabalho e os negócios muitas vezes são inimigos dos relacionamentos. Eu mesmo sou prova viva do quão prejudicial é negligenciar a família por conta de milhares de coisas que eu tenho de importante para fazer. E aquele homem ali, que está de azul, me ajudou muito a entender e me colocar no eixo. Eu usava a desculpa de que, mas eu estou fazendo isso por eles, eu estou trabalhando por eles, para dar a eles um conforto, mas eu não entendia que tudo que eles queriam era a mim. E o David me ajudou a entender isso, e foi difícil poder ressignificar a minha vida e tornar a minha família como o meu ministério principal. Nós nos preocupamos em ganhar a vida, concluir tarefas, pagar contas, e como a gente paga a conta, né? Enviar relatórios, cumprir metas, como se isso fosse a razão da vida, mas não é. Acredite em mim, o objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas. Observe que quando alguém está no leito de morte, ela não pede para que tragam traga os meus diplomas, eu quero olhar pela última vez os meus diplomas, o relógio herdado de papai, de ouro da família, os meus troféus, as minhas medalhas. Não, no leito de morte, as pessoas querem ao seu lado não coisas, mas pessoas. Elas querem se despedir das pessoas que fizeram parte dos relacionamentos que ela obteve durante toda a sua vida. Em Gálatas 5:6 está escrito: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então pense nisso. Se nós não investimos o nosso tempo nos relacionamentos, por que Deus lhe daria outro dia se você pretende desperdiçá-lo? Por que Deus daria a você amanhã se você não vai fazer do amanhã algo que o glorifique? Então, dê um motivo para receber o dia de amanhã. E um dos motivos que temos é amar as pessoas e a Deus. E como é que nós expressamos o amor? Os meus filhos me ensinaram isso. A melhor expressão de amor para os meus filhos é meu tempo. É o tempo que eu passo com eles. Eu posso sair de casa 7:30 da manhã, como geralmente acontece, chegar às 5:30, 6 horas da tarde em casa exausto, mas quando eu abro a porta, eles vêm com toda a energia do mundo, e tudo que eles querem é que eu passe tempo com eles, que eu sente no chão, brinque de construir, chute bola, bote boneca para dormir, ponha carrinhos na garagem. É isso que eles querem. Eles querem o meu tempo. Quanto maior tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que essa coisa tem para você. Se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como ela utiliza o tempo dela. Você pode aumentar o seu dinheiro, você pode aumentar o seu bucho, você pode ampliar o tempo do Espírito Santo, para não chamar engordar, né? Algumas pessoas vão dizer que eu estou ampliando o tempo do Espírito Santo, mas você não pode aumentar o seu tempo. Por isso, quando você dedica tempo a alguém, você está dedicando uma porção da sua existência que jamais será recuperada. Seu tempo é sua vida. Por isso, o maior presente que você pode dar a alguém é seu tempo.
João escreve em sua primeira epístola: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Você pode ver um mendigo na rua que você nunca viu e dar a ele alguma coisa, roupa, comida, mas talvez você não tenha afeto, carinho, sentimentos por ele. Mas quando você ama alguém, você tem que dar alguma coisa. O mesmo João diz: porque Deus amou o mundo que deu. O fato de Deus dar a gente o Filho dele nos demonstra o tanto que ele amou o mundo. Ele tanto amou o mundo que ele deu. Ele deu o seu Filho. O melhor exercício da vida é amor. A melhor expressão do amor é tempo. E o melhor momento de amar é agora. Quem tem um momento? Então, nessa família, nós não fomos chamados apenas para crer ou expressar a nossa fé, mas para pertencer um ao outro. Eu faço parte de você e você faz parte de mim, mesmo que você nunca tenha me visto antes. Isso não é mágico? Isso não é mágico? Eu acho isso incrível. Como é que eu nunca te vi na vida? Nem sei seu nome se eu não olhar para o teu crachá. Como é teu nome? Carla? Duas. Com C. Ok. Duas Carlas no mesmo lugar. Então, e nós somos parte da mesma família. Pertencemos um ao outro em Cristo, como irmãos em Cristo. Isso é mágico. Se você já viajou para algum outro lugar do mundo, ou algum outro estado, as pessoas abrem suas casas, recebem você, põem você na mesa, abrem os quartos, põem você para dormir no quarto deles, sem nunca terem visto você. Eu já passei por isso várias vezes e eu fico pensando, como é que isso é possível? Como isso é possível? Mesmo num perfeito mundo do Éden, sabe? Eu acho que o melhor lugar do mundo para se viver era no Éden. Não tinha pecado, concordam? Era tudo perfeito, era tudo lindo. Mas quando Deus olhou para Adão, o que foi que ele falou? Não é bom que o homem esteja só. Mas está tudo perfeito. Mas está tudo lindo. Ele falou, mas tem alguma coisa que não é boa. A solidão. Não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. Ninguém consegue cumprir os propósitos de Jesus e de Deus sozinhos, sem ajuda. Ninguém. Mas para algumas pessoas, se tornar membro da igreja significa apenas adicionar o seu nome na lista do hall da igreja, sem nenhum tipo de responsabilidade. Mas sabe de uma coisa? O principal sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular às reuniões da família. Eu lembro, quando criança, todos os domingos da minha infância e pré-adolescência, sem exagero, todos os domingos, eu estava na casa da minha avó, com os meus primos, com os meus tios, com os meus pais, para comer a galinha de panela, o frango cozido de panela, com arroz, salada e farofa. Todo domingo. E quando alguém faltava, a minha avó dava um piti. Sabe o que é piti? Ela ficava furiosa. Qual é a responsabilidade desse fulaninho que é mais importante? Ela já começava a baixaria. Já. Era assim lá na casa da minha avó. Qual é o lugar mais importante para ele hoje que não está aqui? Hoje. O que ele foi fazer que não está aqui? Porque dia de domingo era de lei. Toda a família estava em volta da mesa para comer a galinha que minha avó fazia na panela de pressão. Quando chega d'água na boca só de pensar. Era muito bom. Era muito bom. Mas aí nós crescemos, cada um tomou seu rumo, cada um tomou sua vida, nós não sentamos mais. A mesa continua a mesma, no mesmo lugar,
E todos os domingos a minha avó continua fazendo galinha. Vai quem quer, vai quem pode. Eu não posso, estou morando a mais ou menos 525 quilômetros de distância dela hoje. Não posso estar lá todos os domingos. Mas quando você percebe que alguém começa a faltar às reuniões da família, alguma coisa começou a mudar. Toda vez que nos descuidamos com a nossa frequência das reuniões da família, todo o resto começa a desmoronar. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam como deveria. Em Mateus 16:18 diz: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que as pessoas não entendem é que a igreja unida é indestrutível. Você sozinho não. Você sozinho é uma ovelha vulnerável. Então por que existem muitas vantagens que só poderemos obter se aprendemos a viver em comunidade? Também viver em comunidade suspira cuidados e responsabilidades, como por exemplo, a vida em comunidade exige sinceridade. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, não é, Carla? Quantas conversas, eu só lembro, eu estava escrevendo isso pensando, eu vou olhar para ela, porque quantas conversas a gente teve de chorar, de rir, de dizer, olha, essa conversa não é agradável, mas a gente teve muitas conversas, mesmo desagradáveis, necessárias para o nosso crescimento. Quantas coisas David não me falou que eu falei, isso não é bom de ouvir, mas eu precisava ouvir. No geral, pessoas não gostam de relacionamentos assim, elas preferem sabotar a comunhão pelo medo. Quando sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazer isso, nós estamos sabotando a nossa comunhão. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, Efésios 4:15, e em Gálatas 6:1-2 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, a maioria das vezes a nossa tendência é encobrir. Não vamos tocar nesse assunto. Talvez a fim de preservar uma falsa sensação de paz, e o Senhor, panos quentes, intervém, tenta aplacar os ânimos, ninguém fala sobre isso, o assunto nunca é resolvido e todos vivem em uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, todo mundo sabe do problema, mas ninguém fala sobre isso abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Enfrentar problemas muitas vezes é o caminho para a intimidade de qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e superar os obstáculos encobertos, jamais terão realmente a proximidade que desejam uns dos outros. A franqueza, no entanto, não é desculpa para dizer o que quer, como quer, quando quer. Não é grosseria. Paulo instrui assim a Timóteo: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Uma outra característica de viver em comunidade é saber que ela exige de nós humildade. Orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. Pedro diz em sua epístola, a primeira epístola de Pedro 5:5, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si e mais dos outros. Humildade é pensar nos outros antes de você pensar em você mesmo. Eu sei que existem pessoas difíceis de lidar, e às vezes até mais de uma. Você pode chamá-los talvez de carentes de graça extra,
Ela já tem a graça, mas ela precisa de um toque caprichado de cauda de graça por cima dela. Mas por trás de cada atitude e palavras duras tem uma história. Você já tentou conhecer a origem de pessoas difíceis de lidar? Descubra o histórico delas. Não vai justificar suas atitudes, obviamente. Mas quando souber das experiências pelas quais essas pessoas passaram, talvez você se torne um pouco mais compreensível com elas. Em vez de pensar na distância que elas ainda precisam percorrer para crescer, tente pensar o quanto elas já percorreram para estar onde estão. E o quanto de dor elas carregaram. Veja, nós não somos instrumentos de divisão, amém? Nossa função é proteger a unidade da igreja. Somos anfitriões, guardiões e protetores da unidade da igreja. A unidade é a alma da comunhão. Nós nunca teremos comunhão se não formos unidos. Por isso, concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. É exatamente isso que Paulo diz aos Romanos 14, no livro de Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Deus deseja unidade e não uniformidade. Por isso, eu sou diferente de você. E nisso nós encontramos a beleza da criação de Deus, em sermos unidos, mesmo sendo diferentes. Irmãos, fazer parte da família de Deus é um privilégio para poucos. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Muitos serão convidados, mas poucos sentarão à mesa para comer com o Pai. Quando penso nisso, penso na família de meus pais. É difícil pensar neles. Minha mãe perdeu a mãe dela, biológica, aos 7 anos. E quando eu ouço os meus tios falando da minha avó, que eu não conheci, me dá uma angústia, porque eu queria muito ter conhecido aquela mulher. E minha mãe tinha apenas 7 anos quando ela faleceu. O meu avô perdeu a cabeça porque era a mulher que ele amava. E enveredou pela bebida. E quando eu tinha 10 anos, ele sofreu um AVC e morreu sem Cristo. A família do meu pai, construída de desgraça em cima de desgraça. A minha avó, mãe do meu pai, saiu de casa aos 12 anos porque sofria abusos psicológicos e corporais do próprio pai. Morava na cidade de Maceió e foi para Aracaju. Chegando lá, foi acolhida e amparada por uma dona de bordel. O destino da minha avó estava traçado. Ela seria uma garota de programa por muitos anos. Mãe de 6 filhos, cada um de um pai. E às vezes nem sabe quem é pai de quem. E o meu pai, sendo o mais velho, saiu de casa porque não concordava em ver as irmãs, minhas tias, sendo abusadas pelos abusadores da minha avó. Uma tragédia, atrás da outra. Então meu pai saiu de casa, conheceu a minha mãe, que já tinha minhas 2 irmãs e era viúva. Casou-se com ela e eu nasci. Quando ele olhou para mim, ele se desesperou e nos abandonou. E minha mãe ficou sozinha, comigo pequeno, para cuidar de mim, sem poder trabalhar. E eu cresci sem ter culpa de nada disso. Eu não tive culpa das coisas que a minha mãe sofreu. Eu não tive culpa das coisas que o meu pai sofreu.
mas eles não sabiam como não me preservar disso. E eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus me deu uma nova família. E Ele sempre foi o meu pai. Se eu pudesse contar cada coisa que eu lembro da minha infância, da minha adolescência, eu posso fechar os olhos, olhar para mim naquela situação e ver Jesus do meu lado. Eu não suportaria viver longe da família de Deus, porque vocês são tudo que eu tenho. E se existe uma galera que eu quero passar a eternidade é com vocês, porque vocês são loucos como eu. O mundo não entende nada disso que eu falei. Eles não entendem como nós podemos nos amar tanto, nos conectar tanto. Eles não entendem. É loucura para eles. E está tudo certo. Mas se eu não estivesse aqui, eu temo muito onde eu estaria. Porque a minha família não tinha base para me dar. E tudo que eu sou e o que eu aprendi na minha família. A família que Deus me deu. Quero que percebam o quanto é rica e gloriosa a herança que Deus nos dá como família. Acima de tudo, o meu pai me deu dívidas como herança. Eu não sei nem como é que ele vai pagar, eu não estou nem aí. Eu não quero dívida, já baixa as minhas. A minha mãe também, coitada, se virou nos 30 para me tornar quem eu sou. Mas Deus, além de me chamar para fazer parte da família dele, me dá uma herança. Eu tenho uma herança. Você tem uma herança. E eu vou contar algumas das heranças que você e eu temos em sermos parte dessa família de Deus. A primeira delas, seremos levados deste mundo podre e decaído a fim de estar com Deus para sempre. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu não o vejo, eu já estou pronto. Quem já está pronto? Pode voltar agora, Senhor, estou pronto. Eu quero me encontrar com o Senhor nos céus. E eu sei que a minha família, minha esposa e os meus filhos vão estar lá. Nós encontraremos nos ares e vamos ficar lá eternamente. E para mim está tudo certo. Eu sei que, por outro lado, temos uma seara grande. Pessoas ainda para fazerem parte dessa família. Pessoas que ainda não estão aproveitando e gozando das coisas que a gente tem. Então precisamos aumentar essa família, e é o propósito da igreja. Mas se Deus quiser voltar agora, eu não serei o primeiro a contestar. É só um avião. Que pena que é só um avião. Mas se fosse Jesus, estava ótimo. Melhor momento não ser. Gente, que ilustração ótima. Já imaginou? O cara falando sobre isso, o céu, pá, eu falei, na hora certa. Seria uma ilustração e tanta. Foi de propósito, né? Eu ia passar a eternidade falando disso. Rapaz, Jesus voltou na hora que eu estava pregando sobre a volta dele. Eu ia falar disso pro resto, para a eternidade. Vocês iam ter que me ouvir e falar disso o tempo todo. Uma outra herança é que seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo finalmente. Porque eu estou cansado desse corpo. Eu estou cansado de ser tentado por Satanás. Eu estou cansado de pecar e de errar. Eu quero finalmente me tornar como Cristo. Como diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem,
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A transformação está ocorrendo, mas a herança nos permite sermos exatamente como Cristo na eternidade. E aí, meu amigo, não tem nada mais, nada mais. Um outro benefício e herança de fazermos parte da família de Deus é que seremos livres de toda a dor, sofrimento, injustiça e morte. Em Apocalipse diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Já era. Não, tá. Eu estou acabando. Uma outra herança que podemos receber por fazermos parte da família de Deus é que seremos recompensados e reassumiremos nosso lugar ao lado do trono do Cordeiro que venceu. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis, vocês. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E por último, e não menos importante, participaremos da glória de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que herança! Uau! Que herança, Alexandre! Muito mais do que os pais de a gente deixou. Você é muito mais rico do que você imagina. E tudo isso vem através da nossa família, da família ao qual nós fazemos parte, a Igreja do Senhor. Eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Você pode falar isso comigo? Eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Como é que você se sente ao falar isso? Você foi formado para fazer parte da família de Deus, Carla. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Esse sou eu. Esse sou eu. Para finalizar, e não podia ser diferente, eu queria cantar. Vocês deixam? Eu não sei se vocês conhecem esse cântico. Quem conhece esse cântico? Deixa eu só ver as mãos. Alessandra, Débora já escutou, mas não lembra. David conhece. Ninguém mais conhece? Perfeito. Eu quero que vocês ouçam a letra desse cântico. E assim, a melodia é a mesma, só muda a letra. Então, se vocês quiserem tentar, a partir da segunda estrofe, cantar junto, fique à vontade. Mas a letra desse cântico é perfeita para terminar esse momento que estamos tendo aqui. Eu só espero conseguir cantar até o final. Somos uma família, nascidos de Deus, uma família cujo lar é nos céus, pois Cristo salvou-nos, somos dela assim, somos uma família cujo amor não tem fim. Às vezes nós rimos juntos ou choramos então, às vezes sentimos juntos o pesar de um irmão, às vezes sonhamos juntos pensando no lar,
toda a família vai sempre morar. Quando um está triste, todos sentem a dor. Se alguém tem problemas, todos mostram amor. Ou nos dias escuros, ou cheios de luz, juntos venceremos no poder de Jesus. Às vezes nós rimos juntos, ou choramos então. Às vezes sentimos juntos o pesar de um irmão. Às vezes sonhamos juntos, pensando no lar, aonde toda a família vai sempre morar. Embora uns vão mais cedo, todos vão se encontrar no portão da cidade, onde vamos entrar. Alegria eterna, com Jesus vamos ter, para sempre unidos, vamos todos viver. Às vezes nós rimos juntos, ou choramos então. Às vezes sentimos juntos o pesar de um irmão. Às vezes sonhamos juntos, pensando no lar, aonde toda a família vai sempre morar. Nunca esqueça que somos uma família, a família de Deus.